agora que eu vi que a gravação, agora que foi a gravação. Enfim, né, só rebobinando aqui, então, nesse sentido, quando a gente fala de cultura digital, né, a gente não está falando apenas aí de ferramentas ou dispositivos, né, mas, mais uma vez, de todo um ecossistema que envolve essa maneira de como a gente se comunica, como que a gente aprende, como que a gente compartilha informações, né, e como que a gente cria, né, e perpetua, porque não, conhecimento. Né, e dos aspectos aí mais importantes desse ecossistema é justamente essa capacidade de democratizar o acesso à informação. Né? Então, a cultura digital ela pode realmente quebrar essas barreiras que antes limitavam, né, o acesso ao conhecimento, apesar disso ser muito discutível. Né? Por exemplo, hoje, com uma conexão à internet e um dispositivo, né, um dispositivo móvel, por exemplo, a gente consegue acessar diversos cursos de formação, livros, vídeos educativos, recursos de aprendizado que antes eram restritos, né, a contextos físicos específicos, e, no entanto, é importante, né, lembrar, na verdade, que o acesso à informação, por si só, ele não garante essa transformação. Né? Por isso, a gente precisa de ética e criticidade no uso dessas tecnologias, né? Porque sem ética, o uso da tecnologia pode reforçar desigualdades, perpetuar aí a desinformação, né? E já a criticidade, nesse sentido, ela nos ajuda aí a identificar quais ferramentas realmente promovem uma equidade, né? E quais podem aí estar limitando o alcance de quem mais precisa. Né? Por exemplo, os algoritmos das plataformas digitais, embora tenham aí um potencial interessante para personalizar as experiências, acabam criando muitas vezes bolhas de exclusão digital, né? E também exclusão cultural, se não forem utilizados com responsabilidade, né? Principalmente se a gente acompanhar aí uh, as reviravoltas aí da política mundial, né? E como a gente tem, né, os algoritmos de grandes redes e big techs aí, né, modificando esse algoritmo ao bel prazer. Então, eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos concretos, né, de projetos educacionais que a gente debateu também durante essa semana, tá no nosso material complementar, né, alguns projetos educacionais que são considerados transformadores no Brasil, né, algumas iniciativas aí como os projetos Alunos Conectados, né, que fornecem pacotes de dados para estudantes de vulnerabilidade social, né, principalmente durante a pandemia a gente viu, né, diversas iniciativas nesse sentido, o próprio Recode, né, que capacita aí diversos jovens em habilidades digitais, né, permitindo aí que sejam protagonistas dos seus contextos, né, criando soluções tecnológicas para desafios locais, né, e esse tipo de iniciativa, a gente teve várias, né, pessoalmente alinhadas e abertamente a esse contexto de cultura digital, eles mostram como esse tipo de cultura, quando é bem utilizada, pode ser um instrumento de mudança social, né, promovendo aí, então, mais uma vez, a equidade, como acabei de falar, e ampliando um cenário de possibilidades e oportunidades para todas as pessoas. Né? Então, é realmente uma pauta muito oportuna. Porém, de todo modo, eu quero trazer para a discussão, né, o conceito de narrativas digitais, mais uma vez, né, que a gente debateu aí, principalmente no nosso encontro síncrono da aula 2, e como elas se relacionam com a educação enquanto transformação social. Porque as narrativas digitais, elas têm um potencial único, né, permitem aí que a gente se projete, né, em experiências que não são nossas, muitas vezes, ou que a gente não tem a possibilidade de vivenciar, e que a gente vivencia, então, novas formas de alteridade, né, se colocando no lugar do outro, nesse sentido, com esse princípio, né, bem freiriano, inclusive. Né. De todo modo, o que isso significa? Significa que ao interagir com uma narrativa digital, seja um jogo, um filme, um podcast, uma simulação, né, a gente passa a enxergar um mundo pelos olhos do outro. Né? Isso é o que a gente chama, por exemplo, de uma espécie de projeção-identificação. Né? Algo que um acadêmico que eu gosto muito, é Arlindo Machado, né, chamava inclusive de um assujeitamento. Um assujeitamento com uma narrativa ou com pessoas, né, que a cultura digital fornece esse tipo de laço digital. Né? Então, essa característica das narrativas digitais ela é extremamente poderosa, né, se a gente for contextualizar aí o cenário de educação, porque nos ajuda a desenvolver uma empatia e uma visão mais crítica, principalmente sobre essas diferenças culturais, sociais, históricas, né, que são vivenciadas. No campo da educação profissional e tecnológica, né, quando a gente traz os holofotes especificamente para a EPT, esse uso das narrativas digitais
para trabalhar temas complexos, ele acaba se tornando, trazendo, né, fazendo emergir aí, muitas vezes, claro, no campo da possibilidade, não do fato, né, que a gente trabalha alguns temas aí de forma mais prática, mais imersiva, né, mais uma vez trazendo essas sardinhas para os jogos, né, jogos interativos que simulam um ambiente de trabalho, né, outros níveis e possibilidades no campo da simulação, justamente para reforçar esse contexto das narrativas digitais da projeção e identificação, né, tudo isso permite, né, ou facilita, colabora, principalmente, que os estudantes, né, experimentem aí desafios do mundo real, né, e possam refletir aí sobre as decisões éticas e práticas em um ambiente seguro. Eu quero destacar também a aplicação dessas narrativas digitais em temas como saúde mental, né? Um dos textos que a gente teve ali de textos complementares, né? Estava falando sobre isso, né? Porque há projetos incríveis aí que utilizam as tecnologias digitais para simular essas experiências relacionadas a transtornos como ansiedade, como depressão, e principalmente a conscientização disso na nossa cultura e também, por que não, né, na educação tecnológica e na EPT como um todo, né? Porque essas narrativas ajudam tanto profissionais de saúde, nesse caso, quanto a sociedade em geral a compreender melhor essas condições, né? Porque promovem um olhar mais humanizado, mais acolhedor, e essas experiências imersivas, ou potencialmente imersivas, como a gente pode falar, né, além de enriquecer um aprendizado, fortalece aí o que Paulo Freire chama, né, da educação dialógica também. Então, quando o estudante se coloca no lugar do outro, ele não apenas aprende aí, né, uma série de conteúdos ou de informações, mas ele transforma uma visão de mundo, né? O que é essencial para a gente ter essa formação de cidadãos aí críticos, participativos, né, e alinhados com a cultura digital também. Então, sempre é algo muito oportuno de se debater. Posteriormente, né, agora que eu estou percebendo que tem um errinho ali nas imagens, nas figuras, né, mas não tem problema não, acho que não atrapalha, né, o nosso diálogo, não, para as nossas reflexões posteriores, não. Né. Um outro ponto que eu quero trazer, e para mim é o ponto que está, assim, a grosso modo, né, é o que faz o coração bater mais rápido, né, essas reflexões coletivas, eu quero instigar aqui para a gente, né, sobre esses letramentos, tecnologias e como adentrar de vez ou permitir o acesso, né, a essa cultura digital e se entrelaçar com a EPT, né, porque o letramento digital, como a gente já vem conversando há um bom tempo, né, gente, ele vai além do simples uso da tecnologia. Envolve uma capacidade de acessar, de interpretar, de criticar, de produzir informações em ambientes digitais, né? E no contexto da educação profissional e tecnológica, isso é ainda mais relevante, né? Porque a gente está formando trabalhadores para um mercado cada vez mais conectado, digitalizado, inserido, né? Nesses eventos aí do que a gente pode chamar até de plataformização da vida, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em um estudante de um curso técnico de administração, né, que não precisa apenas saber utilizar planilhas ou um software de gestão, né? Na verdade, é necessário muitas vezes entender que os recursos digitais podem, na verdade, otimizar os processos, como é que pode promover uma comunicação de fato eficiente e até mesmo aí identificar algumas tendências, né, por meio de análise de dados e afins, né? Isso requer uma série de competências e, por que não, habilidades, né, que vão além de um domínio técnico. É necessário, nesse contexto, ter um pensamento crítico, adaptabilidade e, óbvio, uma capacidade de resolver problemas, né, nessa situação. Então, as tecnologias digitais, nesse contexto, elas são aliadas e fundamentais nesse processo, né? Permitem práticas pedagógicas inovadoras, como o uso de simuladores, que, né, a gente acabou de falar, plataformas de aprendizado adaptativo e até mesmo, por que não, né, em alguns contextos mais afortunados também, né, ou abraçados por uma ideia de capital mais expressiva, uma realidade aumentada, né? Então, um exemplo prático disso é o uso de aplicativo de simulação financeira, né, em curso técnico, né? Eu já tive acesso assim, a algumas plataformas dessa natureza, pelos quais os estudantes podem ali experimentar, né, essa gestão de um orçamento em tempo real e tal, e nesse mesmo contexto, enfrentando aí desafios que simulam o mercado de trabalho, né, enfim, aquele cenário de futuro tão próximo, né, após a educação tecnológica, né? Então, além disso, é fundamental, minha gente, que o letramento digital ele seja integrado à formação docente, né? A gente puxando a sardinha para o nosso lado nesse sentido, um professor que tem uma formação para utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, né, as famosas TDICs aí, que eu gostei de ver ali esses desdobramentos no glossário, né, eles precisam utilizar e ter essa formação
né, nesse contexto, com criticidade, com criatividade, né, para poder transformar não somente as práticas pedagógicas, né, mas principalmente o impacto social da educação que estão oferecendo. Então, ter essa ciência e esses letramentos, vamos dizer assim, quase que multimediáticos, tecnológicos, né, para o pessoal da matemática nesse contexto também, um letramento estatístico, né, para a gente puxar isso aí também. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento. Né? Então, diante disso, minha gente, hoje, como vai ser o nosso último encontro da disciplina, eu quero deixar vocês mais à vontade para a gente debater. Né? Então, já trago na lata aqui para a gente conversar, né, sobre esse contexto da discussão ativa da gente. Né? Então, assim, trouxe aqui essa estrutura para a gente pensar e socializar algumas perspectivas pessoais, profissionais também nesse sentido. Né? E a primeira pergunta, queria até comentar um pouquinho antes de passar a palavra, né, para a gente debater aí, né, é pensar como as tecnologias digitais podem ser usadas de forma ética, né, para mitigar, por exemplo, desigualdades na educação. E essa é uma pergunta, muitas vezes, quase que de $1 milhão, né, se a gente for olhar por esse lado, mas, primeiramente, a gente precisa entender que, assim, e essa é a minha opinião pessoal barra profissional barra, né, acadêmica nesse sentido, meu refletir, né, meu estar no mundo, vamos dizer assim. Primeiro, a gente precisa entender que o uso ético das tecnologias digitais na educação, ela está diretamente relacionada a um propósito de inclusão e equidade, ou pelo menos deveria ser. Para que essas tecnologias realmente mitiguem as desigualdades, então, é necessário, né, que a gente foque em políticas, práticas, que priorizem o acesso universal e igualitário. Né? E um exemplo prático disso é a implementação de muitos programas governamentais aí que a gente tem que vão fornecer esses dispositivos tecnológicos, né, como a gente já acabou de conversar, né, durante a pandemia, essas várias ações, né, iniciativas aí que são exemplos ou deveriam ser exemplos claros de como as tecnologias podem ser usadas de forma ética, né, garantindo aí que, né, os contextos de mais vulnerabilidade não sejam deixados para trás e isso influencia esse abismo educacional que a gente tem entre as redes, por exemplo. Né? E além disso, é fundamental considerar aí a qualidade e relevância dos conteúdos digitais que são disponibilizados. Né? E aí vem todo um contexto de educação midiática nesse processo, né, de ter voz, de ser protagonista desse processo, né, informacional, inclusive. Porque muitas vezes o acesso à tecnologia ele é até garantido, né, mas os recursos que são oferecidos, eles não são culturalmente sensíveis, né, ou então, como é que eu posso dizer, adaptados aí às necessidades específicas de algumas comunidades que são muitas vezes marginalizadas, né. Então, por exemplo, materiais educacionais que são traduzidos para Libras, ou os conteúdos que são desenvolvidos para populações indígenas, eles podem ser ferramentas, né, poderosas para mitigar essas desigualdades, garantindo aí que a educação digital respeite, acima de tudo, essa diversidade cultural e também linguística do Brasil, né. Pois César, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tudo bem? Professor, eu estava vendo você tocando nessa questão do acesso, acessibilidade, enfim, igualdade para todos. Ultimamente eu tenho lido sobre o DUA, inclusive, né? Que o DUA, ele é o desenho universal para a aprendizagem, né? Então, o desenho universal para a aprendizagem, por exemplo, eu vejo como uma saída e tanto para essa possibilidade, né, dessa igualdade, porque o DUA, a forma pensada no DUA é como, por exemplo, uma rampa. Nós temos uma rampa e aquela rampa ela foi pensada em quem? Ela foi pensada principalmente para quem? Ela foi pensada inicialmente ali para o caso dos cadeirantes. Mas, se você observar bem, uma rampa, ela é utilizada por um cadeirante, mas ela é utilizada por um não cadeirante também, ela é utilizada por um idoso, enfim. Pensar tecnologias que elas se adequem a todos. Por exemplo, no caso aí, o artigo que eu estava lendo, ele cita, por exemplo, o caso de tu criar plataformas, em se tratando da educação, tu criar plataformas que ela esteja de acordo aí, por exemplo, com essas pessoas que estão mais ali à margem, que esteja de acordo com a maioria, mas também que esteja de acordo com aqueles que estão à margem. Por exemplo, aquele que tem uma capacidade psicológica um pouco mais abaixo, aquele que é estrangeiro, aquele que
aquele que está no país há determinado tempo, mas enfim, ele fala parcialmente e entende parcialmente a língua nesse sentido. Então eu vejo Duo, professor, como um ótimo caminho, uma ótima possibilidade aí nesse sentido. É isso, obrigado. Certeza. Obrigado, César. Isso é interessante, né? O DUA, o próprio nome já traz esse contexto universal, né? E uma das coisas que eu gosto muito do DUA é realmente um tópico muito interessante. Fica aí a dica para quem quiser já utilizar lá no glossário, eu acho que vale muito a pena também, né? Mas esses princípios que baseiam, que direcionam o DUA, né? Que é o tal da representação, ação e motivação, né? O envolvimento, dizem respeito a isso também, né? É uma ferramenta que auxilia de fato os educadores a identificar, remover as barreiras de aprendizagem, né? Maximizar muitas oportunidades também, né? E é algo muito válido, né? Agora, o contexto é como isso vai ser usado, né? Numa realidade que a gente tem muitas vezes até uma expressão arquitetônica que é agressiva com a população, né? Você vê por aí, você tem, por exemplo, um banco de praça cheio de espinho, né, que é para ninguém dormir em cima. Então, assim, é um cenário muito maluco, né, a gente parar para pensar esse tipo de coisa, né, e isso se reflete, né, nesse design de forma geral, não somente para aprendizagem, mas o design de vida, né, de exclusão ao invés de inclusão de fato, genuína, né. Então, é muito importante a gente debater esse tipo de coisa, né? Antes de passar a palavra para a Selma, né, inclusive, só comentar aqui, pegando esse gancho no que César falou, né, ainda nesse contexto, uma outra estratégia ética, que a gente vai falar de ética nesse contexto, claro, né, é o uso de algoritmos e inteligência artificial de uma maneira transparente e muito responsável, né? Como as ferramentas aí de aprendizado adaptativo, por exemplo, pode ser usado para personalizar a experiência educacional e tal, que atende uma necessidade específica também, mas é importante garantir que esses algoritmos, né, e essas interfaces não reforcem preconceitos, não excluam determinados grupos também, né? Então, a meu ver, por fim, o uso ético da tecnologia ela envolve aí formar professores, estudantes, trazer essa forma crítica e criativa, né, também, e isso significa ensinar não apenas como usar a ferramenta, mas como aplicar para promover uma inclusão e uma justiça social, né? Então, a tecnologia ela não vai resolver todos os problemas da educação, ela não é aquela luz do fim do túnel, né? Isso não usada com esse contexto de criticidade, na verdade ela vai trocar o seu problema atual por outro, ou pior, criar outros problemas, né? Então, essa deificação ela tem que ser vista com muita cautela. Oi, Selma, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Ouvindo aqui a participação do nosso colega, né, foi sobre a sua fala sobre essa inclusão, né? Na verdade, como diz o ditado, né, se colocar no lugar do outro, né, da outra pessoa. Quantas vezes eu mesmo me coloco nesse lugar quando eu ainda não estava no mercado de trabalho, mas ainda não tinha condições financeira de ter um notebook, ter um celular bom. Então, quantas vezes eu perdi a oportunidade, não faz muito tempo não, professor, vamos dizer assim, 2 anos atrás, quantas oportunidades eu perdi de fazer uma especialização, quantas vezes de graça, né, muito boas, mas eu não pude fazer porque eu não tinha acesso à internet, eu não tinha um celular bom, não tinha um notebook bom. Então, com isso, eu tive que fazer mesmo duras penas, né? Fazer presencial mesmo, porque eu sabia que eu fazendo presencial, um dia eu ia conseguir entrar no mercado de trabalho, ganhar um pouquinho mais e conseguir esses acessórios, né? Esses notebook para fazer uma pós, né? Uma especialização nesse nível aqui, tá? De profissionalizante, mas aí como o colega falou também, e aquelas pessoas que estão à margem também, aquelas pessoas que têm problema de visão, aquelas pessoas que trabalham que só conversam através do tato, entendeu? Como é que essas pessoas vão aprender uma profissão se os profissionais que estão no mercado não são capacitados para interagir com esse tipo de pessoa, uma pessoa que se comunica através de Libras. Quantas vezes a gente vai no supermercado, tá?
Quantas vezes a gente vai no comércio, a gente vê um cliente que quer comprar, mas ele se comunica através dos sinais. E não tem profissionais. E também te leva para redes sociais. Agora, com pouco tempo, agora que as televisões, né, as grandes empresas de comunicação começaram, viram que é uma necessidade, que a sociedade bateu em cima, que tem um público que estava à margem da sociedade, também precisava assistir um jornal, também queria entender um jornal, uma notícia. Agora que os programas de interativo, né, como botar aqui um Caldeirão do Hulk, que é também assistido pelo público de Libras, agora que eles começaram a ver que existe um público que estava à margem. Aí está agora para os cursos, agora que as universidades, tá, não faz tanto tempo também, começaram a colocar o intérprete de Libras para justamente para interagir com esse público, entendeu? Então, aí fazer programas, mas geralmente quem faz esses programas, ele não tem essa interação, ele sabe que existe um público com multideficiências, mas ele não sabe como alcançar esse público, a não ser que agora com a legislação, né, com a lei, que obriga, aí sim que eles vão começar a fazer. Mas 2, 3 anos atrás não existia isso, não. Agora que está tendo a sociedade batendo em cima, vendo que tem esse público que está à margem da sociedade, estão trazendo agora isso para dentro também para a inclusão, entendeu? Essa é a minha fala, professor. Obrigado aí. Excelente, Céu. Você falou uma coisa muito, muito bacana, muito oportuna também, né? E a gente vai ressignificando a nossa prática para poder ter mais sensibilidade, como você mesmo falou, essa alteridade, essa projeção, identificação, esse assujeitamento, né? De considerar o outro, porque, por exemplo, nessa vida de EAD, né, quando a gente vai considerar os nossos trajetos, né, enquanto docente, enquanto discente, tutoria, professor formador, enfim, né, todas essas alcunhas, e entrando nos AVAs aí das instituições Brasil adentro, né, é sempre interessante, eu sempre vou atrás disso cirurgicamente, né, como é que a gente está tratando a acessibilidade nesse contexto, né? Então, por exemplo, no IF Sertão, né, uma coisa interessante que a gente tem no nosso curso e na nossa plataforma é lá, por exemplo, aquela acessibilidade em Libras, que está ali no cantinho da tela, e quem abre no computador, né, no dispositivo móvel está ali no cantinho. Então, apesar de todas as críticas da comunidade, né, nesse sentido, a comunidade surda, em cima do VLibras, né, ainda é um contexto muito importante para a nossa cultura digital, né? E essa acessibilidade é muito oportuna, né? Então, assim, esses pequenos detalhes que fazem muita diferença. Né? A gente ter essa sensibilidade é muito importante. Né? Então, obrigadíssimo pelo seu relato também, Céu. Oi, Carla, pode falar. Boa noite, professor Caio. Boa noite, colegas. Tudo bem? Boa noite, primeiramente. Eu achei interessante a fala que o colega falou, porém, todavia, eu estou compartilhando existe o Link Festival, tá? Então, toda a questão do capacitismo, o capacitismo sendo visível ou invisível, acertar a minha verbalidade, tá? Porque tem a glossário, né, para como se dirigir, né, a esse público, mas o pessoal está muito adiantado nisso, tá? É que o Brasil tem várias realidades. Então, tem um programador cego, tem muito professor de direito de Libras, e não se iludam, tá? Nem todos são Libras, nem todos querem aprender Libras, nem todos querem aprender Braille. O pessoal está muito adiantado. Está falando já... Não, 2020 na moeda digital. A gente nem pensava em falar no Drex. Já estavam falando de moeda digital. Não sei se todo mundo conhece, tá? Esse grupo muito grande, que é de brasileiros e do exterior, que eles fazem sempre esses festivais para falarem o quê? Que esse público que ele está batalhando, está demonstrando que eles estão no mercado de trabalho. E aí nós temos essa visão que eles são esquecidos. Pelo contrário, eles estão com muita força. É porque infelizmente não é divulgado.
Está saindo até agora um estudo de inteligência artificial que está sendo programado por programadores cegos e professores de ciência da computação surdos. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Tem um mapa, quem quiser saber também, tem alguns mapas e alguns setores, deixa eu lembrar só agora, tá, professor? Não é na França, não. Eu acho que é na Noruega e na Holanda também, tem um grupo que eu converso também, né, são estrangeiros, mas eles são muito acessíveis, né, do que eles estão fazendo lá fora e também ficam compartilhando pela IFLA, que a IFLA é a Instituição Federal de Biblioteca, né, da América Latina, eles fazem um trabalho muito enriquecido sobre esse mercado. E assim vai, é só a gente pensa que eles estão apagados e eles não estão. É porque realmente não tem essa divulgação dessa informação. Mas eu passei o link para compartilhar com o pessoal, faço voto que vocês façam parte do próximo festival, e é bem enriquecedor, e a gente tem um network muito grande. Era só isso. E obrigada. Obrigado, Carla. Suas indicações também, ouro como sempre, né? Então, realmente é um prato cheio para Obrigada. devorado. Obrigadíssimo pela sua participação e pelo que você acrescenta. De fato, né, você me fez até lembrar, né, de como existe uma comunidade forte nesse sentido, mas ainda, né, apesar, eu vi, como você falou, né, o Brasil é muito grande, então a gente vê isso muitas vezes, quem é de fora, principalmente, o que não tem esse acesso, né, com diversos nichos e bolhas aí, né, que são complicados, né, da gente fazer essa universalidade nesse contexto, desse conhecimento, porque não, né, desse sentimento de pertencimento, muitas vezes. Né? Oi, Jocelyn, pode falar. Boa noite, professor, boa noite, colegas, tudo bem? Então, aqui achei muito interessante, as várias abordagens foram colocadas aí pelos colegas, né, e também queria lembrar que a gente está tendo um avanço, né, com relação à questão da inclusão. Eu hoje, pelo menos assim, eu acompanho muito a questão de editais, de tudo que digamos, publicado digamos, dentro das universidades, no sentido de ter uma educação mais inclusiva, né? E a gente vê um número crescente, né, de pós-graduações, de especializações, de aperfeiçoamentos que tentam abranger, né, as diversas, digamos, deficiências, também transtornos, né, como o transtorno do espectro autista, outras questões, e em alguns estados isso já é uma realidade maior. Aqui no Distrito Federal mesmo, as escolas, elas têm, né, obviamente não são todas, mas assim, existem várias escolas que têm essa questão da inclusão na sala de aula, para que a pessoa com deficiência, isso também já digamos assim, garantido por lei, possa estar cursando, né, dentro do ensino regular, dentro da sala, né, junto com os demais estudantes, né, isso também proporciona, né, digamos assim, a tolerância, o respeito, né, entre as diversas realidades desses jovens. Na escola pública, eu também, como já fui, digamos, professor na rede privada, percebo que dentro da rede privada está havendo, né, essa mudança. Nós temos aí, digamos assim, setores que têm mais essa atenção à questão da orientação, o acompanhamento do aluno com dificuldade de aprendizagem, né? As escolas agora, muitas têm, né, intérprete de Libras, quando a sala tem alguém que seja, né, digamos, surdo-mudo. Então, assim, eu acho que tudo isso, para que a gente possa alcançar, né, digamos assim, esse modo ético, para poder realmente superar desigualdades, mas a gente tem que realmente começar com a base, né, da nossa educação, tanto para que isso seja trabalhado dentro das primeiras etapas do ensino, e essa realidade seja contínua nas outras, né, e que chegue, quando se chegue também dentro da educação tecnológica, isso seja algo que esteja também presente nas abordagens educacionais, né, e o senhor mesmo levantou a questão da formação dos professores, que é essencial, né, então os professores também têm que estar buscando, digamos, essa especialização, esse aperfeiçoamento, para poder identificar, né, muitas vezes, algumas questões que não são visíveis, né, na sala de aula, como dificuldade de aprendizagens, outras coisas. E eu acho que a tecnologia, ela acaba, assim, né, possibilitando que a gente possa reduzir desigualdades, mas também é preciso que haja um estímulo, né, no sentido de que se democratize o acesso às tecnologias, de que haja
auxílio, né? Em algumas universidades, assim, já você tem, que nem o UNB, tem uma bolsa lá para você poder comprar um notebook, aqueles alunos que vêm de uma realidade de grande desigualdade social, né, para que possa comprar um computador, para que possa comprar um celular, um tablet para estar acompanhando as aulas. Outra questão é que as abordagens dentro da educação profissional, né, se voltada para a questão tecnológica, ela tem esse foco na redução da desigualdade, na percepção das realidades, né, trazendo aí também esse ensino, né, digamos, adaptado às diferentes realidades e contextos do nosso país, para que esses jovens consigam também perceber na tecnologia oportunidades de poder mudar essa realidade, né, esse letramento digital, também o desenvolvimento também, né, de linguagem, de desenvolvimento da programação, para que esses jovens que hoje já têm altas habilidades mesmo, conseguem muitas vezes já ter uma maior destreza, uma maior, digamos, ter uma maior facilidade com essa tecnologia, né, possam também ter esse foco de desenvolvimento voltado para essa finalidade, né? Então, eu vejo muitos projetos que contemplem isso, né? Estudantes já no ensino médio conseguindo, digamos, dentro do campo da robótica ali, tendo essa abordagem multidisciplinar, que pensa as diferentes realidades, que consiga abranger e atingir, né? Ter um impacto social maior quando eles vão pensar as tecnologias, quando eles vão fazer desenvolvimento, né? De jogos, e isso tudo tem que ser, digamos assim, direcionado dentro das abordagens do professor, né? Digamos assim, estimulando eles dentro dessa, digamos, dessa perspectiva dos direitos humanos, da diversidade, da inclusão, né, para que também essa questão do desenvolvimento tecnológico esteja alinhado a esses interesses e consiga criar produtos que venham realmente, digamos, impactar, né, não somente ali as comunidades escolares, mas a sociedade como um geral, né, então, assim, criando oportunidades também para que a juventude das diferentes realidades tenham acesso à tecnologia e possam estar aí desenvolvendo de modo, digamos, assertivo, né, essa questão da tecnologia também. Bom, é isso, professor. Excelente, José. Você deu uma aula do que é democratização da educação e da tecnologia nesse sentido, né? Principalmente que esses produtos e que esses resultados eles voltem para a sociedade, né? E que a gente tenha aí essa retroalimentação, né, de inclusão, de justiça social. Excelente seu comentário. Obrigadíssimo por isso. Salita, você, por favor. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu só vou fazer um adendo aqui, que eu adorei a fala da Carla, porque são coisas diferentes daquilo que a gente vive, né? Eu achei importante ela trazer esses desenvolvimentos que estão acontecendo por parte dessas pessoas com essas deficiências, porque geralmente não é uma realidade que a gente tem, né? Você não tem, às vezes, tantas pessoas com essa deficiência próximas a você no ambiente de trabalho, seja até mesmo como vizinhos, pode contar nos dedos, né? Dá para contar nos dedos quantas pessoas a gente tem assim. E daí eu fiquei fazendo uma reflexão, quem melhor do que eles para desenvolver programas, né? Não só para a gente e para eles também, né? Porque para entender a realidade, a gente também precisa de um pessoal que esteja imerso para entender qual é essa realidade, né? De repente eu faço uma calçada que para mim funciona para um cego, mas às vezes para o cego não funciona. Quer dizer, essa adequação, essa equidade, né? Não a igualdade, mas a equidade, você observar essas diferenças e fazer com que elas façam sentido para quem vai usar, é fantástico, né? Uma coisa que me veio à mente, e que é uma coisa que a gente sempre vê, né? Agora, tem o pessoal de Libras, porque tem lá um evento, um curso, um concurso, uma própria aula online, tem ali para quem precisa usar Libras, né? A gente na TV tem o closed caption, né? Que é para você não ficar com som, ficar lendo. E por que não tem uma opção para Libras, né? Para alguém ficar falando aquilo, né? Porque a gente percebe que para surdos é lógico, maravilhoso. Para pessoas cegas, a gente sabe que Braille seria muito mais difícil, mas temos escolas especializadas para esse tipo de atendimento, né? Então, lá eles têm muito mais know-how para fazer tecnologias adequadas para esse tipo de público e eles ajudarem muito a fundamentar. Mas no nosso meio, Libras não é algo de outro mundo, é algo do dia a dia. A minha filha estuda numa escola que é cristã, ela está com 13 anos hoje, minha filha faz Libras desde os 4 anos de idade. É uma matéria obrigatória dentro da escola onde ela estuda, né? Tanto que, se alguém gosta de filme, for cinéfilo como eu,
Planeta dos Macacos tem um episódio lá que tem uma menina que fala braille. E a minha filha entendia tudo que a menina falava só pelos sinais. Não precisava, né? Porque na hora que o dublador não fala, eles aparecem as letrinhas embaixo. Ela falou, mãe, ela disse isso, ela disse aquilo, olhando os próprios sinais. E aquilo para mim foi, nossa, que maravilhoso. Né? Daí a gente cresce e fala, puxa, agora eu preciso fazer Libras. E a gente deveria tornar isso normal. Ah, porque agora tem que ser obrigatório fazer. Eu acho que isso não devia ser nem obrigatório, devia ser do cotidiano fazer, né? Porque a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Hoje eu trabalho numa escola, eu não sou educadora, eu sou secretária escolar. E eu tenho uma aluna que ela tem uma doença degenerativa e ela está perdendo a audição. Então, ela está com 10, 11 anos agora. E esse ano que passou, ela recebeu, por parte da escola, uma professora de Libras para acompanhá-la nas aulas. Só que tem um detalhe magnífico, a Ana não sabe Libras. Porque ela está perdendo a audição de forma gradativa. Ela ouvia quando pequena, está ouvindo até os 10 anos. Mas até os 16 ela não vai mais ouvir. Só que ela não sabe Libras, porque ela não aprendeu. Ainda que tenha sido diagnosticada com essa doença que vai deixá-la surda, a família não se antecipou em colocar isso na vida dela. Então, ela ficou com a intérprete durante as aulas para que a intérprete fizesse as Libras para que ela pudesse interagir. Aí no laboratório de robótica, de informática, né? Tentando entrar nesse contexto. E o mais fofo foi que a Guarda Municipal, tem uma parte da Guarda Municipal aqui do meu município, que é a Guarda Escolar. A moça que atende, né, na guarda, ela fala Libras. Olha que legal. Ela é a única dentro de todo o sistema da Guarda Municipal, que é da patrulha escolar, que fala Libras. Então, ela atende ocorrência em escola e ela tem essa formação. E ela levou um gibi do Maurício de Souza, que é todo em Libras. Ele fez os desenhos das mãozinhas em Libras para vender, ou seja, para esse público. E a nossa colega lá, Márcia, teve, assim, aquele tato de falar, vou dar para a Ana. Ela não pode aprender agora, mas daqui a pouco ela vai precisar. E eu achei isso fundamental para a gente poder entender como é que a gente também coloca todos esses quesitos na inclusão de uma forma geral. Né? Eu trabalho no ambiente escolar, que eu tenho deficientes que estão fazendo educação de jovens e adultos, eu tenho uma cadeirante que tem mielomilíngua séria, eu tenho a Ana, que é surda. Então, olha quantos processos a escola como um todo precisa observar para incluir de forma, né, na equidade essas pessoas, não só no ambiente escolar como aprendizagem do dia a dia, mas o que eu posso trazer de tecnologia para ajudar essa criança. Né, eu tenho um computador lá de multifuncional que eu consigo fazer com que a minha cadeirante utilize, porque ela tem os membros com algumas limitações. Né? A própria Ana, o que eu teria de Libras para trazer para a Ana? Eu tenho lentes de aumento para quem tem pouca visibilidade. Então, a gente vai se adequando a essas realidades, mas que são realidades normais no nosso dia a dia. Você vai, ou uma hora ou outra, você vai topar com uma pessoa surda, né? Com os cegos você também vai topar, mas eles têm ali o seu quadrante, que é voltado para o braille, tanto que na biblioteca também tem um espaço para isso. Então, eu acho que aquela fala da Carla, das pessoas já estarem desenvolvendo coisas incríveis, deveriam ser mais divulgadas para a gente que não está acostumado a procurar sobre coisas incríveis. Né? A gente procura o aprendizado ali, a tecnologia aqui, né? O mundo de hoje, a inteligência artificial, eu faço um curso de graduação de fisioterapia, coisas que são de inovação para a área da saúde, mas e o dia a dia? Que são essas pessoas incríveis, fazendo as coisas incríveis que estão fazendo para pessoas como elas, e a gente vai ter que entender para poder ajudá-las, né? Ou ensiná-las, ou aprender com elas também. Então, eu achei fantástico essa fala da Carla, eu só queria pontuar essa vivência que eu tenho dentro, né? Desse tipo de inclusão e dar esse exemplo engraçado até, de uma pessoa que não utiliza Libras, mas vai precisar, né? Se adequar a uma realidade nova. Então, a gente tem que se adequar também. O mundo está muito volátil, coisas de ontem, hoje já, né, já são obsoletas, coisas das 2 horas da tarde tem coisa obsoleta aqui, falando em tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia ainda, no caso da gente, que vai fazer a questão profissionalizante, a gente vai fazer diferença na vida de um aluno, fazer a diferença na vida de alguém, a gente precisa estar antenado com isso. Assim, Carla, achei fenomenal, deixar meus parabéns para a Carla,
abriu assim um boom na minha mente. Vou buscar essas pessoas incríveis, porque eu achei fantástico essa abordagem. Muito obrigada, viu, Eu vou por ter passar, trazido isso. Foi extremamente relevante quando para mim, tiver, passar principalmente. vários contatos para você. Que bom que te ajudei. Pode deixar que eu vou trocar figurinha, passar bastante coisa para você. Nossa, que legal, Carla, amei. Amei demais mesmo. Era essa minha pontuação, professor, para a aula de hoje. Obrigadíssimo, Salita. Nossa, muito bom, muito legal mesmo, esses paralelos todos. É isso, né? Mais uma vez, esse é um princípio de alteridade, né? Mas nesse sentido de se projetar, de se identificar, de democratizar também nesse sentido. Obrigadíssimo, Salita. Oi, Thaís, pode falar. Boa noite, colegas. Há um tempo atrás, eu fiz um curso de Libras, e quando a gente fica um pouco mais imerso nesse conhecimento, a gente toma ciência de algumas coisas que eu queria trazer para vocês, né? São duas questões, na verdade. A primeira é que Libras não é considerado um segundo idioma no Brasil. Um idioma oficial, ele requer recursos, né? Então, eu acho, assim, que a gente tem que prestar atenção do porquê que um governo brasileiro não está tornando Libras, e se é tão necessário, por que o governo não está tornando Libras o ensino oficial? Por que a gente não tem isso oficialmente nas escolas? Né? Tornar uma língua oficial requer recursos, né? E a gente tem que atentar para isso aí. Uma segunda coisa é que a gente vê muitas empresas tornando públicas vagas de emprego para surdos. E não que isso seja uma coisa ruim, eu acho muito bom, né? Mas, por exemplo, aqui próximo da minha casa, tem uma indústria que demitiu várias pessoas que trabalhavam e recebiam insalubridade por perda auditiva e contratou surdos, sem pagar insalubridade para eles, porque eles já são surdos, então eles não vão ter perda auditiva. E fazem uma propaganda enorme de inclusão. Então, eu trago esses dois pontos para deixar bem claro para a gente, que deixam claro para a gente como a educação, ela é envolvida em questões mercadológicas, tanto governamentais, né, como de publicidade nesse sentido. Né, de que forma eles acabam utilizando isso, as empresas acabam utilizando isso como uma empresa acessível e tudo mais, só que eles estão, na verdade, ganhando dinheiro com isso. Né? Eu não quero, de nenhuma forma, isso não é uma crítica às políticas de inclusão, tá? Eu só quero trazer um outro viés, né, de como isso poderia ser muito melhor, e para a gente pensar que a tecnologia trouxe visibilidade para essas pessoas em função da necessidade delas. O INES, que é o Instituto de Educação para Surdos, tem um movimento enorme, e a gente não pode deixar o papel deles de fora, né, e que o governo poderia fazer muito mais, e que as empresas que talvez dizem que são inclusivas, talvez não sejam tão inclusivas assim. Era isso que eu queria trazer, para a gente ficar esperto. Obrigada. Definitivamente um retrato muito amargo em muitos contextos, Thaís. Obrigadíssimo por externalizar esse tipo de coisa, né, que deixa a gente sempre, né, a par dessa triste realidade que acontece, não é tão raro assim, infelizmente. Obrigadíssimo. José Augusto, por favor. Ok, boa noite. Boa noite a todos e a todas, todos ouvindo, né? Então, olha só, gente, eu vou começar iniciando, tentando responder a pergunta, né? A questão se a tecnologia digital pode ser usada de forma ética para mitigar a desigualdade na educação. Então, a gente vive num país desigual, né? Todo mundo já sabe disso aí, algo batido. Então, o que chega até nós, o que se apresenta, ele vai caminhar nesse processo cultural da desigualdade.
Então, a tecnologia, ela chegando, essa que já está aqui, já se mostra desigualdade, chegando outra nova, vai mostrar desigualdade. Como eliminar, como você vai tentar evitar isso? É através de políticas públicas. Então, foi falado aí de você perceber surdo trabalhando, de você perceber os cegos nas escolas, etc. Você vê isso porque existe hoje no Brasil uma lei de inclusão, e é exigido que essas pessoas vão, que antes elas ficavam presas dentro de casa, escondidas, que as famílias escondiam, com preconceito que existia na sociedade. Então, hoje elas são meio forçadas, tanto a família como a escola. A família é forçada a colocar na escola, e a escola é forçada a aceitar, mesmo sem condição. Então, muitas vezes, escolas, como eu coloquei no chat, também colocaram, aceitam que a lei obriga, mas não tem condição de atender, entendeu? E a tecnologia, no caso da tecnologia digital, ela tem contribuído para minimizar a desigualdade do aprendizado, como foi colocado, vários recursos que hoje, né, a tecnologia digital traz e permite que o cego possa aprender, o surdo possa aprender, etc. Entendeu? Mas por que isso? Porque tem uma política pública voltada para isso. Entendeu? Então a gente tem que estar com olhos abertos para isso, porque as coisas vão acontecer a partir de políticas públicas. A tecnologia vai ser acessível para todo mundo se houver uma política pública para isso, entendeu? Então, a gente tem que ficar atento aos governantes que defendem, que querem as políticas públicas que trabalhem a desigualdade, porque também nós temos os governantes que dizem claramente, que a gente vê hoje claramente, que é contra os deficientes, que é contra a inclusão, etc., e acrescenta várias barreiras para isso, entendeu? Então, você tem no Brasil boas legislações, a legislação brasileira hoje é exemplar para vários países, né? Mas não é, de fato, aplicado no Brasil. É preciso... Por quê? Porque o povo não vigia, porque o povo não cobra, etc. Eu poderia fugir aqui de vários assuntos de legislação que nós temos aí, lei da transparência, a questão ambiental, que está aí para ser cobrada dos governantes, dos prefeitos, dos governadores, vencendo o prazo da legislação, dá 10 anos, de prorroga por mais 10 anos, e não avança, não se faz no Brasil uma política ambiental, uma política de transparência. Da mesma forma, estamos também na questão da inclusão, nós estamos caminhando, estão aparecendo as pessoas ocupando espaço, essas pessoas deficientes, o cego, o surdo, etc., e vários outros também, os transtornos de espectro autista, mas estão aparecendo agora, entendeu? Porque, mesmo assim, com vários preconceitos que precisam ser rompidos ainda, e dificuldades, como vou colocar aqui, estão sendo colocadas, mas não estão sendo preparadas totalmente as escolas, os professores para isso, né? Toda a comunidade escolar precisa ser preparada para isso. Então, eu volto a dizer, então, para encerrar, a gente tem que pensar que para desigualdade, para educação, e vários fatores, é preciso políticas públicas, focar nisso aí. Para a gente estudar, tem que haver políticas públicas para isso. Então, para a tecnologia digital não contribuir mais para a desigualdade, tem que haver políticas públicas que possam, então, ela seja acessível, que ela seja incluída para todos. Era isso. Obrigado. Boa noite a todos. E a todas também. Obrigado, José Augusto. Não, seu comentário, se eu tomo o seu comentário junto do Jocelyn, né? É isso, eu acredito piamente em você. Né? As políticas públicas são a base desse processo e é o que realmente, com efetividade, com resolução, né, é capaz de trazer um cenário de mudança para essa democratização de acesso à educação. Né? Concordo com você em todos os quesitos. Fabiane, né, encerre aí o nosso contexto. Tá dando para me ouvir? Perfeito. Pronto. Eu achei assim, interessante essa colocação do José. Ele trouxe muito bem essa fala dele. Eu só quero endossar nesse sentido de que a gente, enquanto professores, temos um grande desafio. Não apenas o professor fazer um curso, o professor se formar, que ele chega na escola e não tem as ferramentas adequadas. Né? A saúde precisa, a gente tem que compreender que precisa de uma integração, né? Entre saúde, entre assistência social, entre a escola. E
Então, muitas das vezes, a gente, enquanto professor, a gente percebe que o aluno ele tem alguma dificuldade, ele pode ter alguma deficiência, e aí a escola não considera isso porque a criança não tem o laudo, ou então porque o adolescente, o adulto não tem o laudo. E para essa pessoa conseguir um laudo, é uma dificuldade muito grande no acesso à saúde, né? Então, assim, eu já trabalhei com crianças que a gente vê, não sabe o quê, qual é o diagnóstico, mas evidentemente aquela criança tem alguma dificuldade e a gente não consegue avançar porque a escola não a considera como tal e por conta de um laudo, né? E, assim, como até o José falou, não é só colocar todo mundo junto, né? Criar uma lei obrigatória, as escolas terem que cumprir essa legislação e chegar numa sala de aula com 40 alunos, como eu tenho. E eu tenho alunos especiais ali e não consigo nem dar conta daqueles que não têm essas necessidades, quanto mais os que têm necessidade. Né? Então, assim, é uma realidade muito triste, como alguns colegas já falaram, existem diversas realidades no próprio país, né? Mas a gente ainda sabe que a desigualdade ela impera no nosso país e é preciso assim uma reflexão maior, né? Porque eu acho que pelo menos para encerrar a minha fala, eu vejo muita cobrança do professor. Eu, enquanto professora, me sinto muito cobrada. Preciso dar resultado como uma empresa, sabe? E poucas condições de trabalho, né? Então a gente tem que fazer básica, a gente tem que tirar água da pedra para conseguir com que o nosso aluno, com que o nosso trabalho tenha um significado, né? Porque às vezes a gente sai da escola com aquela sensação de que não fez nada, que não está conseguindo, porque nos é colocado que a culpa é nossa, e a culpa não é nossa, né? Temos que partilhar essa culpa aí. Então, assim, quem trabalha em escola pública sabe do que eu estou falando. A gente já começa com uma realidade na escola particular e uma disparidade na escola pública. Então, acho que é preciso considerar isso, e, quanto professor, eu coloco esse desabafo, que é o que eu sinto, né? Muita cobrança e poucas condições de trabalho. Fabiano, o seu relato, ele o chão de sala de aula, né, é realmente caótico, né, em diversos contextos nesse sentido. Quando você se expressa dessa forma, a gente, né, não existe outra opção senão se compadecer, né, mas havemos de estar otimistas em seguindo, né, à medida do possível, né, com uma sanidade, né, que a gente vai, né, conseguir ver esse cenário de mudança, mesmo que devagarzinho, né, com essas ocupações desses espaços, né? Então, muito obrigado pelo teu relato, tá? E mais uma pessoa levantou, então vamos fechar com Sônia. Por favor, Sônia. Oi, boa noite, pessoal. É uma coisa rápida, só para falar, eu até escrevi aqui o texto para andar mais rápido ainda. Eu leciono em 2 escolas públicas, na Grande BH, nos cursos de administração e de RH. E fui convidada pela diretora de uma das escolas a receber um aluno autista com laudo. Ela me perguntou se eu aceitaria, né, se eu teria condições de recebê-lo, porque eu sou coordenadora de curso e dou 5 disciplinas. Das 8 disciplinas, 5 são comigo. Falei, perfeitamente, pode mandar. Vai ser uma experiência diferente, bem bacana. Depois conseguimos uma professora de apoio, que é bem bacana também, e, resumindo, eu estou adorando a experiência. Depois, nós tivemos um outro caso, já 1 mês de aula, eu tinha passado 1 mês e meio, mais ou menos, que o curso tinha começado. Chegou um outro aluno, aliás, um professor do ensino regular, me perguntou se eu aceitaria, se eu receberia mais um aluno autista e com um histórico vítima de violência durante a infância dele, né? Quer dizer, dos 6 anos aos 18 anos. Esse menino sofreu violência doméstica. E agora ele está vivendo com uma outra família. Se eu aceitaria também esse rapazinho com laudo. Falei, perfeitamente, pode mandar. Bom, ambos utilizam bastante aplicativos dentro da sala de aula. Eu sou administradora, sou matemática e física
mas eu dou aula de contabilidade, né? E estatística, essas coisas. Eu uso bastante aplicativos. Eles têm mais... Tranquilo, é super tranquilo o resultado deles, super bacana. No início, tinham dificuldade, né, para interagir com os colegas, e depois isso foi ficando assim normal, eles acham, eles mesmos procuram os colegas, e quando eu falo, gente, ó, vamos fazer uma atividade em grupo, eles já pegam a carteira e correm para sentar do lado do colega. Cada um escolhe um. É uma graça. E quando eu vou para o laboratório de informática com eles, é um sucesso absoluto também. Não tendo problema nenhum, sabe? Nada, nada, nada. A experiência é linda. Ai, meu Deus, estou encantada. Maravilhada com os dois. Estou doida para as aulas voltarem. Estou doida para começar de novo. É bem bacana mesmo. Uma experiência única na minha vida. Mas é isso, né? Eu queria só contar essa história aí, que vai ter um segundo capítulo agora, né? Por favor, eu estou curioso para saber também esse resultado, né? E socializar. Obrigado, Sônia, pelo seu relato também, né? Muito importante, né? Esse acolhimento, né? Acima de tudo também. Pessoal, né? Então, diante dessas discussões aí pertinentes, potentes, né? Acaloradas num contexto muito positivo, né? Queria agradecer, né, a todos e todas aqui por toda a partilha durante esses 4 encontros, né? A gente já está indo no finalzinho aí das nossas discussões e atividades, né? Enfim, ainda temos aí um bom tempinho de fechamento e afins, mas eu espero, né, que esses nossos encontros, essas nossas partilhas tenham sido momentos interessantes aí para a gente confraternizar, né, socializar nesse sentido também, e ao mesmo tempo, eu sei que quando a gente tem essas disciplinas consideradas novas, no sentido tecnológico, são atualizadas, no sentido de uma cultura digital, educação tecnológica, a gente geralmente vai com aquela vontade, né, de receber algumas respostas para algumas perguntas que a gente tem, mas, na verdade, muitas vezes a gente sai com mais perguntas do que quando entrou, né? Então, assim, acontece, e eu acho super oportuno para a gente refletir a nossa prática docente, mas também a nossa prática discente, e principalmente quem a gente é e como a gente está, né, nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive. Tá? Então, muito obrigado a cada um, né, a cada um e cada uma de vocês aqui, né, por essa partilha e por essa trajetória, e que a gente aí se esbarre nos corredores virtuais e, por que não, físicos aí dessa nossa trajetória, tá bom? Minha gente, obrigadíssimo, né, tudo de bom para vocês, um ótimo resto de semana, né, um ótimo fim de semana, e aí amanhã, né, já estou colocando essa gravação já disponível no YouTube para a gente colocar e anexar aí ao nosso contexto, né, e vamos então tecendo sempre essa comunicação horizontal. Obrigadíssimo e tudo de bom para vocês. Tchauzinho, gente. Obrigado.